Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesse instante. Mais um culto de oração que não estaremos reunidos de modo físico na igreja, mas de modo virtual estaremos em nossas casas, em nossas residências, com nossas famílias, fazendo o nosso culto de oração. E eu gostaria, queridos, de nesta ocasião ler para os amados um texto que encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versos de 29 a 31, que nos diz o seguinte: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu amado Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queridos, nesta hora, mais uma vez, queremos considerar com os irmãos algumas questões relacionadas com o tema oração. Oração é a coisa mais importante para a vida da igreja. Reconhecendo a necessidade de oração, alguns têm dito: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E isto é verdade. A oração é de vital importância na vida da igreja, na vida do crente e, portanto, na minha e na sua vida. Poderíamos até afirmar que a oração é a respiração espiritual do crente. Nós nos alimentamos todos os dias, o nosso corpo físico. E quando nós nos alimentamos, é importante que tenhamos uma respiração boa para que a digestão possa ser feita muito rapidamente. Poderíamos dizer que na vida espiritual, a oração é sem dúvida a respiração espiritual. É a oração que vai fortalecer a vida espiritual do crente. A Rainha Maria da Escócia não estava fora de si quando disse que temia mais as orações de João Knox do que um poderoso exército. João Knox foi aquele homem que ganhou a sua pátria para Cristo, cuja oração incessante era: Senhor, dá-me a minha pátria para Cristo ou morrerei. Essas palavras fazem eco com a oração de Hudson Taylor, que disse: durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Através da oração, a igreja tem sido revestida do poder de Deus para levar a mensagem de redenção ao mundo. O texto lido nesta ocasião relata um momento difícil da igreja primitiva que causava muito medo aos discípulos, dada a tremenda perseguição e até mesmo sentenças de morte que foram trazidas pelos governantes de então. E os discípulos recorreram ao único recurso que tinham, a oração, pedindo a Deus que lhes desse ousadia, que permitisse a cura de enfermidades como sinal
para os servos de Deus, e depois de orarem, o lugar tremeu, e estes foram cheios do Espírito Santo, passando a agir com ousadia. Neste momento, a oração é o único recurso da igreja. Oremos então pelas famílias, oremos pela igreja, oremos pelo país, oremos pelo mundo e por todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias, pedindo que Deus haja e promova a cura que tanto esperamos para todos, estancando as mortes frequentes de nossos dias com temor e tremor, assim como fizeram os discípulos, conforme relatado neste capítulo. Por isso, o tema sobre o qual queremos discorrer hoje é como devemos orar, como deve ser a nossa oração. Em primeiro lugar, ou a primeira lição preciosa a respeito da oração que precisamos compreender, é que devemos orar reconhecendo a soberania de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versos de 33 até o verso de número 36, ele nos fala dessa soberania de Deus e conclui o seu ensino nesse texto dizendo o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amados, sem dúvida, Paulo quer dizer que Deus é o dono de todas as coisas. Todo o poder está em suas mãos. Por isso devemos reconhecer a sua soberania. Ele pode e quer suprir todas as nossas necessidades. Contudo, Deus não nos concede tudo o que lhe pedimos, mas dá-nos aquilo que necessitamos, tanto para a nossa vida física, como tudo o de que necessitamos também para o fortalecimento da nossa vida espiritual. O segundo aspecto é que devemos orar reconhecendo a nossa incapacidade. João, no capítulo 14, no verso de número 13, nos diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Precisamos reconhecer a nossa incapacidade, porque a Bíblia define todos os homens como pecadores e incapazes de merecer qualquer coisa vindo da parte de Deus. Porém, a misericórdia divina assegura graça e favor a todos aqueles que se chegam a Deus através de Jesus Cristo. Então, o homem, mesmo reconhecendo que nada merece, recebe de Deus, que é favor não merecido, recebido pelos méritos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, mesmo sem nenhum merecimento, Deus nos ouve e atende às nossas orações. Terceiro aspecto, ou a terceira razão de como devemos orar. Devemos orar afastando-nos daquilo que impede a nossa comunhão com Deus. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 6 e 7, também nos traz um texto muito interessante, e um resumo desse texto é que fica claro que devemos agir com honra para com nossas orações não sejam impedidas de chegar a Deus. Devemos agir com honra para que nossas orações não sejam impedidas de chegar
a Deus. Esse é o resumo do que o apóstolo Pedro traz para nós nesse texto. E aqui claramente ele fala-nos da falta de amor no lar. Fala do relacionamento entre o marido e a mulher, podendo ser aplicada também no relacionamento entre pais e filhos. Então, o apóstolo Paulo recomenda-nos cuidado para com a relação familiar ou para com o relacionamento familiar, a fim de que nossas orações não sejam impedidas de chegarem a Deus. Mas, quando analisamos a Bíblia de um modo mais completo, vamos ver que ela fala-nos ainda de muitas outras coisas que podem quebrar o nosso relacionamento com Deus, tais como o rancor, o egoísmo, a ingratidão a Deus, o orgulho e principalmente a falta de reconhecimento para com os irmãos ofendidos, com o qual muitas vezes não nos reconciliamos. Mateus, no capítulo 5, nos versos 23 e 24, ele diz assim, ele diz que antes de depositarmos as nossas ofertas no altar do Senhor, devemos reconciliar-nos com os nossos irmãos ofendidos. Concluindo a reflexão desse dia, irmãos, queremos dizer que diante dessas perspectivas, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a nossa incapacidade e afastando-nos de tudo que impede a nossa comunhão com o Senhor, estaremos abrindo a porta do nosso ser para que o Senhor governe a nossa vida, suprindo nossas necessidades e usando-nos na sua obra e ouvindo as nossas orações. Por isso mesmo, que esse Deus nos abençoe nestes dias difíceis.